Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Fala, nação, Ana Beatriz Ayati aqui de novo na área, dessa vez para opinar sobre um tema que, para começo de conversa, não deveria nem existir a possibilidade de gravar um vídeo sobre esse assunto, mas como não sou eu que decido o destino rubro-negro, né, como não depende de mim, tô aqui para avaliar qual desfalque faz mais falta ao Flamengo na temporada. Bom, e para isso é necessário relembrar a lista de baixas de Renato Gaúcho para o jogo contra o Juventude nessa quarta-feira, né, famoso amanhã, às 19 horas no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá. Gabigol, Everton Ribeiro, Maurício Isla, que estão em compromissos com as suas respectivas seleções pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Arrascaeta, que também estava a serviço do Uruguai, mas acabou se lesionando, então já retornou ao Rio de Janeiro, iniciou tratamento e é desfalque por tempo indeterminado. No departamento médico do clube nós temos Bruno Henrique, Gustavo Henrique, Davi Luiz, Diego Ribas e de quebra o Vitinho, né, que foi suspenso aí com o terceiro amarelo no jogo contra o Fortaleza, na vitória por 3-0 da última rodada. Então, esse é o bonde do Renato Gaúcho de desfalques para o jogo contra o Juventude, que é um jogo importantíssimo para as pretensões do Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Se quiser continuar se aproximando aí, tentando superar o Atlético Mineiro, que inclusive, galera, joga na mesma hora e no mesmo dia do Flamengo, só que contra o Santos. Então, fiquem de olho aí nesse compromisso também. Olhando para essa lista, eu vejo dois nomes com capacidade de dividir a torcida e, de fato, gerar um grande debate sobre essa questão, que é o Bruno Henrique e o Arrascaeta, né? O Bruno Henrique pelo seu altíssimo, inigualável poder de decisão e o Arrascaeta porque é gênio. Não tem muito mais do que se falar além disso. Quem acompanha o pós-jogo do Coluna do Fla, aliás, para quem não acompanha, 10 horas da manhã na quinta-feira, né, dia seguinte ao jogo contra o Juventude, se tudo der certo, para falar de mais uma vitória do Mengão aí no Campeonato Brasileiro, então tá feito aqui o convite. Mas para quem já acompanha, sabe que eu tenho batido muito na tecla sobre a dificuldade que o Renato tem enfrentado de suprir a ausência da Arrascaeta. E que, na verdade, nem dá para julgar o Renato por isso, porque não tem como você substituir algo que não existe igual no futebol sul-americano. Não existe um jogador tão acima da média, tão completo e tão genial quanto a Arrascaeta no futebol sul-americano. Não tem. Eu nem entro nesse debate quando a régua cai para o futebol brasileiro, né? Quem é a peça de maior destaque no futebol brasileiro? Eu nem entro nessa brincadeira porque abaixo de Arrascaeta que a gente faz essa análise. O Arrascaeta é muito acima da média no futebol brasileiro. Depois a gente vai conversar se é o Bruno Henrique, se é o Bruno Henrique, se é o Gabigol, quer dizer, né? Eu já ia repetir o Arrascaeta de novo. Mas se é o Bruno Henrique, se é o Gabigol, vai ser alguém do Flamengo também, a gente sabe disso. Mas para mim, na minha visão, né, na forma com que eu entendo e encaro o futebol, não existe um jogador tão acima da média quanto o Arrascaeta. Eu não estou falando que o Bruno Henrique é um jogador comum, que a gente acha em qualquer esquina, que tem na Série A, de forma nenhuma. O Bruno Henrique também está muito acima da média, é o jogador mais decisivo do Flamengo nessa temporada. Eu nem ousaria dizer o contrário, né? O cara vem de 4 gols numa semifinal de Libertadores, 2 na ida, 2 na volta, então não há nenhum debate, um questionamento sobre isso. É um jogador muito acima da média, que faz muita falta ao Flamengo, muita, principalmente nesse jogo contra o Juventude, né? Porque o Flamengo vai com o setor ofensivo todo desfalcado, todo mexido. O Vitinho, que é a opção B, já não está disponível, então o Renato vai ter que ir para a opção C. Ele chegou até a treinar com o Rodinei de ponta, depois testou o Lázaro, tem o Kennedy como opção. A gente ainda não sabe muito como que o Renato vai montar o time para suprir não só a ausência do Bruno Henrique, mas do Vitinho também. Então vai fazer muita falta nesse jogo. Só que eu vejo o Flamengo mais dependente da ausência do Arrascaeta do que do Bruno Henrique, porque no Bruno Henrique, o que acontece? O ataque do Flamengo é muito poderoso. São 127 gols nessa temporada. É absurdo, assim, é acima de qualquer expectativa, qualquer média, nenhum outro time fez 100 gols na temporada, o Flamengo tem 127. Então, apesar de não existir um jogador com a mesma qualidade, mesma velocidade, inteligência que o Bruno Henrique,
Existem jogadores no setor ofensivo que são capazes de entregar números semelhantes, ou que são capazes de também decidir o jogo para o Flamengo à sua forma, à sua maneira, né? O Bruno Henrique, por exemplo, tem 25 participações diretas em gols na temporada, que é a mesma quantidade do Vitinho. O Vitinho também tem 25, só que o Bruno Henrique fez mais gol, o Vitinho deu mais assistência. Eu não estou falando que um é igual ao outro, que sem o Bruno Henrique com o Vitinho tá tudo bem, não estou comparando nenhum nem outro, mas estou dizendo que números, que atacantes do Flamengo conseguem entregar, vez e outra, um jogo e outro, números semelhantes, né? Acredito que o Flamengo tem capacidade no setor ofensivo, ali no ataque, de decidir o jogo contra o Juventude. Mas o Flamengo sofre mais, o Flamengo é mais refém do Arrascaeta, da genialidade do Arrascaeta. A ligação que o Arrascaeta faz do meio para o ataque, a forma com que o Arrascaeta encontra espaço no meio do marcador, às vezes ele está entre 4 marcadores, ele junta aquela bolinha no corpo, né? Porque ele joga com a bola grudada nele, a bola não se afasta dele em momento nenhum. Ele arranja o espaço, ele sai, ele dribla, e ele não só arranja um espaço, como ele dá um passe excelente. Ele sai de 4 marcadores, ainda dá um passe, ainda liga ali uma jogada genial. O Arrascaeta, ele tem essa visão de jogo que nenhum outro jogador tem. Ele consegue ver, entender, idealizar, imaginar a jogada antes dela ocorrer. Tem até uma jogada que vem aqui na minha cabeça, que eu falei muito disso depois, no pós-jogo, enfim, revi e fiquei muito impressionada, que é no gol do Andrés, né, que o Arrascaeta dá assistência. Quando ele recebe a bola, ele já vai correndo, olhando para os 2 cantos do campo, um tem um Gabigol, um tem um Andrés, um tem um Gabigol, um tem um Andrés. Ele corre, enquanto ele corre olhando para os 2 lados. Ele olha para o Gabigol, ele olha para o Andrés, para ver quem está na melhor posição, e ele vai fazendo isso até o momento de dar a bola. Quando ele dá a bola, ele dá mais uma olhada, olha para o Andrés, olha para o Gabigol, vê que o Andrés está na melhor posição, olha para o Gabigol de novo para conferir, dá a bola para o Andrés e termina em gol. Então, assim, é muito diferente jogar com o Arrascaeta e jogar sem o Arrascaeta. Não se encontra números semelhantes ao do Arrascaeta na mesma posição dele. Números que eu digo de gol, de assistência, da forma que ele joga. Então, o Flamengo, para mim, na minha visão, é mais dependente da ausência do Arrascaeta do que do Bruno Henrique. No ataque, a gente ainda consegue, de uma forma diferente, claro, encontrar peças que da sua forma decidem, sabe? O Michael vive uma grande temporada, então pode ser que eu acredito que ele consiga resolver o jogo contra o Juventude, o Pedro consegue resolver o jogo contra o Juventude, enfim, eu vejo opções no ataque capazes de decidir o jogo, mas eu não vejo ninguém no meio capaz de realizar ou de oferecer ao Renato o que o Arrascaeta oferece. Então, deixa o comentário aqui, vê se vocês concordam ou não, se é o Bruno Henrique, se é o Gabigol, o Everton Ribeiro, o Isla, Diego, enfim. Opção de desfalque não falta, deixa a opinião aqui que a gente vai respondendo um por um e obrigado aí por mais um espaço.